Bom, meu nome é Alexandre de Souza, resido na cidade do Crato. Eu era do distrito de Dom Quintino, Ceará, que reside no distrito do Crato. E tenho atualmente 28 anos, sou da Universidade Regional do Cariri, sou estudante de artes visuais e sou artista, pesquisador. Atualmente eu estou finalizando o meu curso. Estudo e trabalho sobre o desenho, trabalho com instalação, pintura e fotografia. O meu maior desafio é enfrentar a sala de aula, porém foi um local onde eu me encaixo perfeitamente, atualmente no caminho do curso. Da educação, né? Da educação. E abordar o tema sobre gênero, no caso a transexualidade, na escola, no ensino básico. No início, como eu falei, nas oficinas que eu enfrentei a administrar para alunos menores sobre as questões de gênero, já os desafios que devemos enfrentar, materiais que não fossem tão censuráveis para os estudantes. E as realidades é porque a gente se descobre quando você está ao apto de ensinar. Você aprende em conjunto com o seu estudante. O ensino remoto foi bastante abrangente, foi bastante grave, porque inclui os estudantes que não têm tecnologia em casa, o ensino foi bastante precário, porém a entrega do chip foi bastante importante para que houve esse desenvolvimento, que o estudante tivesse naquela sala virtual, mas o material era bastante censurável. Tinha momentos que a gente tinha bastante amplo assunto, que visitava galerias virtuais, o assunto era novo para aquele estudante, mas seria memorável mesmo o estudante estar ali no local, numa galeria ou num museu, visitando o amplo da arte. Ter aquilo vistoso, porque o virtual é acessível, mas ao mesmo tempo não é acessível para aquele estudante, porque talvez a conexão não era tão forte o suficiente para aguentar o aplicativo. Antes da pandemia começar, eu já tinha enfrentado um desafio de estar em sala de aula durante 1 ano e meio. Foi Pela faculdade? Pela universidade, nas quais que foi um programa, que foi um incentivo a você estar dentro de sala de aula. Tu pode falar o nome do programa? A residência pedagógica, nas quais a gente teve esse contato com esses estudantes e sendo acessível para eles. Depois veio a pandemia, tivemos no modo remoto nas questões do estágio que a universidade oferece dentro da grade curricular. Bom, minha infância foi dentro do distrito do Dom Quintino. Foi bastante abrangente. Não vou dizer que não caiu num amplo artístico de produção. Veio à tona agora, realmente, na vida adulta. Porque o ingresso na faculdade? Ao ingresso de se descobrir dentro da universidade, que esse campo da infância a gente tinha que ter como aprendizado, brincadeiras ou até mesmo reconhecer aquilo para trazer para o âmbito da arte, algo criativo. Como eu era bastante uma criança sozinha, eu não tive contato com outras crianças, então aqui dali foi uma questão de solidão ao decorrer até a pré-adolescência. Era ruim? Não digamos que era ruim, mas você queria aquele conforto de estar com crianças, não sentir tão sozinho. E quando você chega na pré-adolescência e entra na escola e descobre aquelas crianças que você quer habitar e quer brincar, existia uma brincadeira, mas quando você volta para casa, você volta para uma rotina de vida adulta, ter uma responsabilidade. Não era de chegar em casa, vou fazer minhas atividades e depois eu vou brincar. Não, era simplesmente chegar em casa e fazer as atividades domésticas e cuidar dos seus avós. O intuito das brincadeiras só era somente dentro da escola, não existia fora. Bem, nesse distrito de Dom Quintino, que é na cidade do Crato, meu habitat familiar era bastante constantemente com meus avós, mas o contato maior era com meu avô, nas quais eu era mais apegado a ele. Não é à toa que hoje ainda sou bastante apegada a ele.
E não existia casas ao lado, e sim era uma casa longe das outras. Não que não tivesse casas, mas eram mais pessoas mais velhas, então você não tinha aquele contato com crianças, e sim com pessoas mais velhas que estavam ali ensinando outros ensinamentos, a cuidar de uma questão em casa, de uma doença, de estar ali de olho. Eu já tinha uma responsabilidade muito grande quando criança. Então, quando você vai crescendo, aquele habitat de brincar, ou então estar ao lado de uma criança da sua idade, você acha que você tem que responsabilidade de outras coisas do que brincar. E quando estava brincando, tinha que ser uma brincadeira muito rápida, ou então não podia ser pegar aquela criança, porque tinha outras responsabilidades. Então, quando eu chego à pré-adolescência e adolescência, que eu vou conhecendo as minhas amizades, eu já venho com aquele questionamento de cuidar e não de se divertir de fato. Quando você precisar de algo, de socorro, ou então uma necessidade realmente extremas. Saber se virar no mundo. Saber se virar. Coisas que hoje em dia você não vai ter aquele contato de estar obrigando a criança a ter responsabilidade logo cedo, porque ela tem que aproveitar a brincadeira, o divertimento, não ter aquela responsabilidade. Certo que as crianças de hoje em dia estão vibradas mais na tecnologia e outros conhecimentos. Esse cuidado de que nós temos que ter aquela bastante ampla responsabilidade de voltar cedo para casa, certo que não é esse dever de eu obrigar meu amigo ou aquela pessoa mais próxima, mas é por conta que eu fui chegada a isso e um autocuidado constantemente. Eu fico assim me estranhando. Por que esse cuidado todo? Se ele tem a própria responsabilidade de si. Por conta de eu acho que da autocriação dos mais velhos me fazer algo. Não é uma coisa tua. Não. Bom, o Corpo e a Afeição foi, de início, foi numa disciplina na universidade. Ele começa com uma instalação, nas quais eu monto esse trabalho instalativo como um órgão, no caso, o corpo feminino. Foi lançado esse trabalho em 2018. O órgão era o órgão genital, na qual eu faço um sepultamento nessa instalação do corpo feminino. E vai desenvolvimento, ao decorrer dessa instalação, vem uma série fotográfica de 3 fotografias, nas quais é a morte desse corpo, que simboliza esse meu corpo antigo feminino, que transita a descoberta transitória da minha transexualidade. E, por fim, chega ao nascimento desse corpo masculino, que está, cada dia que passa, vai transicionando e o trabalho vai se desenvolvendo. É um ciclo. É um ciclo que logo será finalizado com o percurso do corpo masculino ao nascer. Esse ciclo já se concretizou? Não. Não? Ainda está em processo de andamento. Esses registros ainda continuam, como a instalação, o processo do escrito, como foi o trabalho, e está percorrendo esse nascimento do novo ser. O âmbito geral é porque está aquele processo de evolução, está crescendo ao decorrer, como a minha transição vai andando, esse trabalho vai renascendo a cada dia. A cada dia que eu vou amadurecendo e regando esse processo de viver e renascer a cada passo da minha vida. Bom, esse trabalho já foi expositivo numa exposição de mulheres pensantes, que foi o primeiro experimento a ter a recriação desse nascimento desse trabalho, que foi numa exposição Mulheres Pensantes, em 2018, pela Galeria Cerebacurau, na URCA, produzido pelo grupo de pesquisa Nzinga. Depois perpassou pelo
o Bichórdia, pela uma produção de um catálogo, onde está a amostra dessas fotografias, desse trabalho que está em desenvolvimento. O Carta sobre ela é o trabalho que está ainda em processo, ele é bastante amplo, que existe cartas, produções de diários, que é incluído eu e minha esposa na produção. Isso envolve o desenvolvimento do relacionamento, o habitar, como está a nossa relação e o florir disso tudo. Que eu escrevo diversas cartas para ela, poemas. Quando surgiu? Surgiu em 2017. Bom, não vou dizer que ocorre todo momento sobre os cartas para ela, e sim momentos que eu gosto de colocar aquilo, o que eu sinto por ela, sendo descritivo, ou então até em desenhos ou em relatos fotográficos, de fotografias, que vai a construção. Tem momentos que eu peço para ela falar e eu só descrevo o que ela está tentando dizer, as sentimentalidades. Como é o algo ser romântico hoje em dia, não está sendo mais comum. Mas eu gosto de colocar aquilo em processos de estar ali como uma forma de mostrar o que eu sinto realmente, o que colocar para fora, do que esconder. Hoje em dia significa que é esse processo de falar sobre esses sentimentos e colocar ali como se alguém for pegar para ler, foi algo que eu escrevi, foi algo que foi um sentimento jogado, guardadinho, ou então está amplo para quem quiser ler ou aqueles que não quiserem ler. Eu acho que devemos escrever nossa história e também escutar as histórias de outras pessoas e se fazer a autobiografia e se auto-escutar e narrar. Por quê? Precisamos aprender a escutar o outro, ver as histórias do outro e se ouvir. Eu acho porque por mais que eu vivesse silenciado ao decorrer da minha vida e não ter vivenciado com outras pessoas, me faz querer escrever sobre mim para poder ser ouvido, já que eu sou constantemente silenciado. Eu acho que em geral, quanto eu como um homem trans que está ali tentando colocar para fora o que eu sinto, ou então vem lá no profundo daquela bolinha de ser aquela criança isolada, de criar responsabilidades, de ter aqueles segmentos e ninguém querer me ouvir naquele momento, e sim colocando mais silêncios para mim ficar naquele casulozinho, eu sinto essa necessidade de colocar para fora. Eu acho que, eu vou colocar minha mãe imposto nisso. Minha mãe sempre me quis me moldar como ela queria, uma bonequinha sendo rotulada, sendo silenciada, para só ela estar moldando, e eu me incomodava constantemente com aquilo. Quando ela estava fazendo que eu fizesse ser menina, eu não queria ser menina, e sim ser um menino. Eu acho que só tive realmente escape, realmente de ser eu como eu sou dentro da universidade. Bom, desenho de quarentena foi um modo de expressar durante a pandemia, porque eu estava constantemente tedioso e eu estava fazendo desenhos ilustrativos das minhas disforias constantemente, ao decorrer da pandemia. O isolamento causa constantemente confusões nas nossas mentes. E quando você está ali aprisionado mais uma vez, você está querendo produzir, e eu produzi no ano de 2020 desenhos e um pouco das pinturas, só que as pinturas se perderam com o tempo, e sim constantemente eu desenhava. Como no início da pandemia abalou bastante minha mente, as produções, mas ao mesmo tempo eu estava tentando explorar em forma de desenhos. É um modo terapêutico de estar ali explorando e o que tentar. Os desenhos falam? Falam
constantemente perguntando realmente quem eu sou e se descobrindo quem eu sou realmente. É algo que estava colocando para fora, de corpos, de desenhos de só a parte do tronco, da cabeça, onde envolve aquele constantemente se explorando entre si mesmo, se mergulhar em si e colocando para fora. É constantemente, mas atualmente minha mente não está tão aflorada quando houve os ataques de disforias. Meus artistas de referência são o Ian Habib, que é do coletivo de homens trans. Ele criou o primeiro museu de homens trans, de artistas trans, na verdade. A Brenda Basante, que é uma artista mulher trans, que se encontra no nosso grupo de pesquisa, no GPAC. E somente esses dois que vêm em minha mente. O Ian Habib, ele é um performer, ele é professor de teatro brasileiro. E ele atualmente, o museu é virtual, ele recebe constantemente obras de homens trans. Ele te conhece? Sim. Teu trabalho está fazendo diálogo dentro desse museu? No momento não está, mas constantemente a minha pesquisa que vai entrar agora vai entrar dentro do museu. E ele é bastante reconhecido, ele é de Minas Gerais. Existe também, o nome é Mutua, e se encontra no Instagram. A Brenda Basante, ela é artista, mestranda. Ela faz performance. Ela coloca o seu corpo em jogo. Ela mora onde? Onde é que ela mora? Ela mora em Recife. Bom, eu entrei no início da pandemia no grupo de pesquisa GPAC, grupos dissidentes de gêneros. O grupo se localiza num momento virtual, onde todos os membros se encontram toda quinta-feira, e me fez abranger minha pesquisa, me fez abrir realmente, reconhecer como um homem trans dentro do grupo de pesquisa. E o organizador do grupo de pesquisa é o Fábio José Rodrigues da Costa, professor da Universidade Regional Carmen. Atualmente eu sou um pesquisador que estudo realmente sobre autobiografia, artografia e biografia sobre pessoas trans. No caso, a Brenda estuda sobre artografia e biografia. Eu acho que o bloqueio criativo ocorre quando você está realmente com a cabeça bastante embaçada, com acontecimentos que acontecem dentro de casa e você está tentando criar um certo assunto e não sai naquele momento. Tu consegue diagnosticar, por exemplo, quando o bloqueio chega ou quando é preciso, se é preciso parar um pouco, como tu consegue se livrar dele? Eu acho que quando totalmente aquele nível ocorre, quando o bloqueio ocorre totalmente, é quando meu corpo está totalmente estressado e não consegue desenvolver quase nada. Eu acho que é importante falar sobre si. Eu acho que eu como artista, eu preciso colocar e ser explorado, colocar minha autoprodução, minha autobiografia em jogo. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade, pelo Banco do Nordeste ter me convidado como um artista homem trans e outros artistas e artistas que se sentir convidado de assistir meu vídeo. É bastante importante. Gratidão.